Essa semana lemos Parashá Vayechi, que descreve sobre o final da vida do patriarca Yaakov. A Torá nos descreve que ele viveu no Egito 17 anos, os últimos e os melhores 17 anos da sua vida, porque na sua vida toda ele só teve desgraças. 10 desgraças, 10 situações de aperto e de dificuldades e de perseguições e de perder o filho e etc. na sua vida. Então, finalmente, os 17 anos que ele esteve no Egito foram os melhores anos da vida. Mas ele percebeu que ele estava prestes a falecer e ele chama seu filho Yosef. Apesar que ele não era o primogênito, mas ele sabia que Yosef tinha o poder de transportar ele, o caixão do Yaakov, do Egito até Canaã, até Israel. Ele falou: me faça um chesed shelamet, uma bondade de verdade. Que um chesed shelamet, na verdade, é uma bondade que você faz a um falecido, que é algo que você ajuda ele, mas você acaba não recebendo nada em troca de volta. Você faz um amor gratuito, uma bondade gratuita. E ele pediu que ele jurasse que você vai realmente me enterrar na terra de Israel. E o Yaakov pediu para o filho que colocasse a mão na coxa, como que era a forma do juramento da época, que era próximo do Brit Milá, que era um local sagrado. E o Yosef, ele falou: eu farei. Ele jurou para o pai, mas não colocou a mão, porque ele, por respeito pelo pai. Yaakov, como eu já falei uma vez, Yaakov foi o primeiro que ficou doente antes de falecer, porque ele virou para Deus, ele falou: não é justo que a pessoa simplesmente, papum, ela cai e morre, sem nenhum aviso prévio. Então Deus falou para Yaakov: ok, então você vai ser o primeiro a ficar doente antes de falecer. E a Torá descreve como que Yaakov chamou todos os seus filhos, e ele deu uma brachá para cada um deles, e advertiu cada um deles. Para cada um ele deu uma brachá específica. E quando ele acabou de ordenar os seus filhos, ele juntou os seus pés na cama, ele cobriu os pés, que por isso também é a orientação, que alguém que falece, que os pés fiquem em cima da cama, coberto com um lençol, porque para que não venham maus espíritos sobre o corpo daquele falecido. E isso foi no ano 2255. 2255. E Yaakov, ele tinha 147 anos. Yosef, ele caiu sobre o seu pai, ele chorou, e ele chamou os seus escravos, os médicos, para que ensinassem como que era feito, como embalsamar o corpo do seu pai. Porque do Egito até Israel iria demorar muito tempo, 70 e poucos dias, até que ele fosse realmente enterrado em Hebron, e para que o corpo não fosse comido pelos vermes, então precisava de um tratamento especial, o tratamento que era feito para os reis, para os faraós do Egito, porque a terra do Egito tem algo nela que com pouco tempo já todo o corpo já é comido pelos bichos, pelos vermes. Então tinha lá uns azeites especiais, umas especiarias especiais, e precisavam embalsamar o corpo por fora e por dentro. Esse que era o tratamento de embalsamar um corpo. Eles embalsamaram por 40 dias e depois choraram por 30 dias. Todo o Egito, todos os egípcios choraram pela morte do Yaakov por 30 dias, porque como é sabido que do momento que Yaakov ele chegou no Egito no segundo ano da fome, terminou a fome. Que essa que foi a bênção que ele deu para o faraó, que quando ele colocasse os pés na margem do rio Nilo, as águas iriam subir e dessa forma irrigava toda a plantação e terminou, ou diminuiu bastante a fome do Egito. Interessante que o Yosef, ele teve que virar para o faraó e, na verdade, mandar um mensageiro para o faraó pedindo autorização que ele pudesse levar o seu pai para Israel.
Yaakov. Por que Yosef precisava de autorização do faraó? Ele não era o vice-rei do Egito, poderia fazer o que ele bem quisesse. Então ele precisava mandar uma mensagem. Por que ele não foi pessoalmente? Porque no momento que Yaakov ele faleceu, começou já a sondar a escravidão no Egito. Quando que Yaakov faleceu, o faraó já começou a impor regras sobre os judeus. Então, a situação já não era tão simples assim. É interessante que os filhos do Yaakov, todos os irmãos do Yosef, na hora que o pai faleceu, eles falaram: o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo no Egito? Nossa terra é Canaã, vamos voltar para lá. O Yaakov veio para cá para se reencontrar com Yosef. Agora, pronto, terminou nossa missão aqui. Vamos voltar após 17 anos para Israel. Quando o faraó ficou sabendo disso, ele proibiu que eles saíssem. Ele proibiu que os judeus, que as tribos, saíssem do Egito. Quando o Yosef ele quis levar o pai Yaakov para Israel, ele precisou pedir uma autorização. E no primeiro momento, o faraó não permitiu. Falou: não deixo, porque talvez vocês vão querer sair daqui, voltar e ir para lá. E daí o Yosef ele falou: meu pai me fez jurar. Falou: tudo bem, quebra o juramento. Ele fez jurar, mas eu não permito. Falou: você quer que eu quebre o juramento? Então eu vou quebrar aquele outro juramento que lá para trás, anos atrás, eu fiz para vossa majestade. Eu jurei que eu não iria revelar para ninguém que eu falo o hebraico e você, faraó, não fala o hebraico. Porque se as pessoas se inteirassem, iriam retirar o faraó do trono e o Yosef que viraria o rei do Egito. Então ele jurou. Então já que ele jurou, então o faraó tá bom. O faraó falou: ok, não tem problema. Você pode ir enterrar o seu pai como que você jurou para ele. O faraó mandou uma mensagem para todo o Egito que quem não participar com Yosef e os seus irmãos no enterro do pai Yaakov tem pena de morte. Então, milhares e milhares de pessoas do Egito, soldados e do povo em geral, acompanharam o Yosef em direção a Canaã. Todos os príncipes do Egito e os príncipes de Israel, de Canaã, pessoas da terra de Israel, quando ficaram sabendo do falecimento, eles também desceram para participar deste enterro. O caixão do Yaakov era um caixão de ouro, com pedras preciosas, coberto com tecidos reais, com roupas da realeza. Tinha uma coroa grande em cima do caixão, e todas as tribos estavam acompanhando e carregando o caixão durante toda a viagem. Todos os homens do Egito estavam vestidos muito caprichado, estavam armados também, e todos estavam acompanhando e escoltando o caixão e chorando. E o Yosef ele estava na frente do caixão, e todos os seus homens estavam ao redor dele, todos com roupas rasgadas, sofrendo pelo luto. 50 escravos acompanharam com especiarias, e assim eles estavam se aproximando de Canaã. Quando eles estavam chegando em Canaã, os reis de Canaã, e os filhos de Esav, e os filhos de Ismael, e os filhos da Keturá, eles vieram atacar os filhos de Yaakov. Vieram atacar todo esse comboio que estava vindo lá do Egito. Mas na hora que eles se aproximaram, eles viram a coroa do Yosef em cima do caixão, eles deram para trás, eles retiraram as suas coroas e colocaram as coroas juntos com a coroa do Yosef em cima do caixão do Yaakov. E ao total tinham 16 coroas que estavam no caixão do Yaakov Avinu. Eles chegaram até um local que chamava Gor Nahatad, e ali fizeram realmente uma grande cerimônia fúnebre em mérito do Yaakov. Quando eles se aproximaram de Hebron, e ali eles estavam preparando para enterrar o caixão do Yaakov em Hebron, porque ali estava enterrado Adão e Eva, Adão e Chava, Abraham e Sara, Yitzhak e Rivka,
E a Leia já estava lá enterrada já há alguns anos. Quando eles se aproximaram do Me'arat HaMachpelah, que é lá em Hebron, onde que é a caverna, e o local é chamado Kiryat Arba, porque tem esses 4 casais que estão lá enterrados. Então, naquele momento, Esav, o irmão do Yaakov, que estava vivo ainda, ele se aproxima, ele barra a entrada da caverna do Me'arat HaMachpelah, e ele fala, não, esse caixão sobrou aqui um pedaço. Estava no cemitério 2 dias atrás, você tem lá vários locais reservados. Ele falou, esse espaço aqui está reservado para mim. Só tem um local e não permite mais nenhum enterro dentro de Hebron, dentro desse espaço. Era consagrado e ninguém nunca mais foi enterrado lá dentro. Então Esav falou, esse espaço aqui é meu. Os irmãos falaram, os filhos de Jacó falaram, mas como assim é seu? Você vendeu? Você vendeu para o seu irmão? Falou, não, eu só vendi a primogenitura. Mentira. Falou, eu vendi só a primogenitura, mas eu continuo ainda tendo parte do meu pai, eu ainda tenho um espaço aqui dentro, eu sou filho do Yitzhak, então eu tenho um espaço aqui dentro de Hebron. Ele falou, mentira. Você vendeu também, fora que você vendeu a primogenitura lá pelo prato de lentilhas, lá para trás, você vendeu também o seu espaço em Hebron. Porque anos atrás, Yaakov estava com Esav, quando eles se reencontraram, depois daqueles 20 anos que Yaakov estava trabalhando para Lavan, e o Yaakov falou para o Esav, olha, você quer ficar com Hebron? E eu fico com esse dinheiro todo? Falou, não tem problema, me dá esse dinheiro todo. Todo o dinheiro que Yaakov ele acumulou trabalhando 20 anos para o sogro, e ele voltou com muito, muito dinheiro. E Yaakov ele fez um monte de ouro, prata e pedras, tudo aquilo que ele juntou durante todos os anos, e ele deu para o Esav. Ele falou, esse é o pagamento pelo espaço de Hebron. Aquilo me pertence. Já pertencia a Yaakov, mas ele queria ter certeza absoluta e ele pagou, muito bem pago. Esav falou, mentira, cadê o documento? Começaram a procurar o documento, e o documento não estava lá. Falaram, o documento está no Egito, o documento está lá no Egito, ficou lá com a papelada. Como que você faz um delivery, um correio express, e ali estava lá o caixão do Yaakov, que precisava ser enterrado. Eles chamaram o filho Naftali, que ele é comparado com uma gazela, que ele corre muito rápido, e ele correu em direção ao Egito para pegar este documento. Nesse meio tempo, estava tendo essa discussão entre Esav e os filhos, e os netos estavam lá, a família inteira, milhares de pessoas. O Hushim, filho de Dan, que ele era surdo, ele não estava entendendo toda a discussão, e ele perguntou, o que está acontecendo? Macoré, o que está acontecendo aqui? E falaram para ele, é aqui o seu tio, é o seu tio avô, é Esav, que ele está complicando para que o Yaakov não possa ser enterrado. Ele pegou um bastão, ele deu uma cacetada na cabeça do Esav, e o Esav ele caiu no chão, praticamente morto, ou que ele morreu na sequência, mas na prática os olhos, os globos oculares do Esav caíram para fora e caíram nos pés do Yaakov. E o que o Medrash ele descreve que naquela hora Yaakov, que já estava falecido, ele levantou a cabeça, ele abriu os olhos e olhou para o irmão e ele deu um sorriso. Ele voltou e morreu de novo. E isso, na verdade, se concretizou a profecia, a frase que a mãe, que a Rivka, tinha falado décadas atrás. Por que vocês dois vão morrer juntos no mesmo dia? E na prática, eles morreram, ou que foram enterrados no mesmo dia. Então a cabeça do Esav foi enterrada dentro de Hebron. Ele teve o mérito que a cabeça dele foi enterrada lá dentro, porque a cabeça dele prestava, a fonte dele, a energia, a fonte espiritual dele era boa,
mas o corpo dele foi enterrado no Har Seir, no Monte de Seir. Então isso é um pouquinho sobre o enterro do patriarca Yaakov.